Olá, meus queridos! Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista, escritora e astróloga. A proposta desse canal é falar sobre os transtornos de personalidade com auxílio da astrologia. E hoje vou continuar a saga de falar sobre as correntes da psicologia e como que a gente pode usar a astrologia nessa relação toda. Então, se você gostou do assunto, se ajeita aí, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes dos recadinhos importantes, quero convidar você para conhecer um pouco mais do meu trabalho nas outras redes, que eu acabo postando conteúdos diferentes lá, então vou deixar aqui na descrição do vídeo os caminhos para você me achar. E também para conhecer os meus livros, Emoções e Sentimentos, que vai falar sobre o lado luminoso e o lado sombrio de cada personalidade, e Psicopatia como Herança, que conta a história de uma família onde o personagem principal ele era um narcisista. E claro, como todo narcisista não tem a menor noção de como que ele se derrama sobre as outras pessoas, como que isso causou impacto emocional nas outras pessoas dessa família. A dica que eu vou deixar nesse momento é, se você quiser adquirir o seu, me manda um e-mail que eu envio para qualquer lugar do Brasil, um exemplar autografado, que vai sair bem mais barato do que pelas plataformas online, tá? E por fim, se você quiser fazer seu mapa comigo, eu tenho uma proposta muito legal de mapa astral em 5 sessões. Cada sessão tem um assunto específico e a gente vai dar uma mergulhada bem profunda baseado na sua história, baseado no seu próprio mapa. Me manda um e-mail que eu explico direitinho como é que funciona. Agora, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Eu quero falar hoje sobre a psicologia humanista. Eu acho que esse é o último da série, não tenho, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que esse é o último da série. E o que seria a psicologia humanista? Essa é uma abordagem psicológica que ela surgiu lá nos Estados Unidos, também na década de 50 e 60, também como uma reação ali tanto ao behaviorismo, que era muito centrado ali no comportamento que era observável, quanto à psicanálise, que focava muito nos conflitos inconscientes. A Gestalt também faz parte dessa linha da psicologia humanista. Essa é uma linha da psicologia que propõe uma visão mais positiva e integral do ser humano. E aí acaba valorizando aspectos como liberdade, criatividade, consciência e o potencial de autorrealização. O foco principal está na experiência subjetiva, ou seja, em como que a pessoa percebe a si mesma, né, e aos outros ao redor dela. Então, em vez de tratar o ser humano como um conjunto de comportamento condicionado ou como alguém que era dominado ali pelos impulsos inconscientes, a psicologia humanista enxerga o indivíduo como uma pessoa que está em constante desenvolvimento, como uma pessoa que tem capacidade natural para crescer, se autocompreender e encontrar um sentido na vida. E eu particularmente gosto demais desse negócio de trabalhar com o sentido da vida na proposta ali do autoconhecimento. Mas entre os principais representantes da psicologia humanista, eu vou destacar particularmente 2, que era o Carl Rogers, nem sei se é assim que se pronuncia, mas ele foi o criador de uma abordagem que era centrada na pessoa. Ele destacava a importância da escuta empática, da aceitação incondicional e da autenticidade da relação terapêutica. Para ele, quando essas condições que estão ali presentes em cada sessão, o indivíduo naturalmente ele vai ter uma tendência a crescer em direção à própria conquista de si mesmo, né? A própria maturidade. E o outro cara, que eu também não sei se eu vou falar o nome dele certo, que é Abraham Maslow, ele era conhecido como a pirâmide das necessidades. Foi ele que propôs que os seres humanos primeiro buscam satisfazer as suas necessidades básicas, como comida e segurança, antes de buscar níveis mais altos, como amor, autoestima e finalmente a autorrealização. A psicologia humanista, ela valoriza o ser humano como um organismo que é ativo e capaz de autocompreensão, né? Capaz de escolha, capaz de mudar. Em vez de focar em patologias ou em limitações, a
a psicologia humanista, ela busca entender as forças internas que impulsionam uma pessoa a se realizar e a se expressar, e a expressar quem ela é e a viver de uma forma que seja mais coerente com seus próprios valores. O processo terapêutico nessa perspectiva acaba virando um espaço de escuta, né? De escuta empática, de aceitação incondicional. Eu acho que é um de estímulo para o autoconhecimento, né? E traz ali um objetivo de favorecer um florescimento da singularidade de cada pessoa. Já a astrologia, especialmente quando ela é compreendida assim de uma forma simbólica e psicológica, ela também se propõe a revelar um potencial único de cada ser humano. O mapa astral ele é visto como uma espécie de... Eu ouço muito falar nessa frase que é uma fotografia do céu no momento do seu nascimento, que reflete tendências, talentos, desafios e caminhos a ser desenvolvidos pelaquela pessoa. Deixa eu abrir uma aspas. Não é que aquela fotografia do céu vai manifestar alguma coisa sobre o ser. Cada um é o que é, mas é aquela fotografia do céu que funciona como um guia para dizer como que aquela pessoa tende a se comportar. Talvez seja esse o porquê de ser mapa astral o nome, porque é um guia, não é os astros que determinam quem você é. Você é o que é, mas aquela imagem simbólica do céu é uma tradução de como você é. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, que não se trata de um destino fixo, mas de uma estrutura simbólica que pode ser compreendida individualmente e trabalhada ao longo da vida. Algo que uma pessoa que se dispõe a esse processo busca, que é o autoconhecimento, e que ressoa muito com essa noção da psicologia humanista, né, de que o ser humano está ali em constante atualização e construção de si mesmo. Eu acho que a conexão entre essas duas abordagens, elas ficam ainda muito mais claras quando a gente pensa, por exemplo, na busca pela autorrealização que foi descrita lá pelo aquele cara Maslow. E na astrologia a gente enxerga esse movimento através do desenvolvimento consciente do mapa, que eu falei bastante no vídeo do behaviorismo. Então, se você não assistiu, fica a dica aqui para você assistir, de como que a gente constrói um desenvolvimento consciente das próprias características que a gente observa no mapa. E o esforço da gente querer integrar as diversas partes ali da nossa psique, que são representadas pelos planetas, pelos signos, pelas casas, pelos aspectos. E como que a gente integra isso numa vivência coerente, né? Numa estadia aqui nesse planeta que seja mais coerente. Então a astrologia ela pode funcionar como uma linguagem simbólica de autoconhecimento, permitindo que a pessoa se reconheça ali na sua essência, que compreenda melhor ali os ciclos que ela está vivendo, né, os ciclos do momento que ela está vivendo, e que ela entre num contato mais profundo consigo mesma. Exatamente o que a psicologia humanista propõe quando ela coloca que o sujeito é o protagonista do seu próprio desenvolvimento. Porque é isso que o mapa astral é, uma imagem simbólica de como cada um enxerga a si mesmo. Você é o protagonista do seu próprio mapa astral. Você é o protagonista da sua própria história. Além disso, tanto na astrologia quanto nessa psicologia humanista, as duas reconhecem que cada um tem seu próprio ritmo. E é justamente esse próprio ritmo que vai levar para o seu próprio caminho de verdade individual. Então, não existe um modelo único de saúde, nem de felicidade ou de realização. E a valorização dessa diversidade humana, do respeito com a individualidade, eu acho que isso é um ponto de encontro fundamental para essas duas formas de conhecimento. Então, quando a gente traça aqui uma relação entre a psicologia humanista e a astrologia, a gente está abrindo espaço também para uma abordagem que seja mais sensível, mais integradora, mais
respeitosa com a complexidade humana. É uma visão que une ali razão e intuição, ciência e simbolismo, escuta e transcendência, porque é o reconhecimento de um ser humano, não ele sendo um problema que precisa ser resolvido, mas um mistério que precisa ser desvelado e que é construído essa relação com o próprio mistério individual ao longo do tempo. E um outro ponto que eu particularmente acho bem bacana é que eu acho que a psicologia humanista ela também influenciou o surgimento de outras práticas terapêuticas mais existenciais e mais experimentais. E isso acabou inspirando muitos outros movimentos, né? Tanto movimentos educacionais quanto movimentos de autoconhecimento, porque a psicologia humanista ela valoriza a autonomia, a autenticidade, a capacidade de escolha e principalmente a responsabilidade individual. Então, em resumo, a psicologia humanista ela busca compreender e apoiar o ser humano na sua totalidade, considerando não só aquilo que ele é, mas também aquilo que ele pode vir a ser um dia. É uma psicologia que liberta, né? Ela liberta a sua capacidade de se conectar com a sua própria dignidade através do seu próprio potencial criativo. E quando eu falo criativo, eu não estou falando só de artes, de pensar fora da caixa, mas tudo aquilo que você materializa é uma forma de criar. Aquilo que você consegue tirar das esferas das ideias e materializa através de palavras, de gestos, de construção, é uma forma de criação. E a psicologia humanista é capaz de promover esse incentivo para as pessoas, porque ela considera o indivíduo como um ser complexo, que é composto de emoção, de razão, de corpo, de relações, de espiritualidade. Ela não vai reduzir o indivíduo só a uns sintomas ou só a traços isolados. Ela enxerga o indivíduo no seu todo, no seu contexto, no seu verdadeiro potencial de transformação. E a astrologia enxerga da mesma forma. A astrologia ela vê o ser humano como resultado de uma combinação única de forças que são representadas ali pelos planetas, pelos signos, pelas casas astrológicas. Especialmente as abordagens mais modernas da psicologia, da astrologia psicológica, que trabalha com essa ideia de potencial e de propósito de vida. Então o mapa astral, como eu falei lá no começo do vídeo, ele não determina quem você é, mas ele aponta direções que podem ser desenvolvidas, integradas e transformadas ali ao longo da vida. Bom, eu acho que com isso eu acabo encerrando essa série dessa linha psicológica aí e o atrevimento de envolver a astrologia com todas elas. Se você tiver alguma sugestão ali para os próximos vídeos, para os próximos conteúdos, deixa aqui no comentário. E o importante para esse encerramento é deixar claro que em momento algum a astrologia vai se sobrepor a nenhuma dessas outras práticas de tratamento psicológico. A ideia não é essa, não é valorizar mais uma e desprezar a outra, mas é abrir a possibilidade da gente reconhecer que existem outras ferramentas que podem ajudar a gente a construir a nossa própria individuação, que pode ajudar você como terapeuta, você como psicólogo, você como pessoa individual que está querendo se conhecer. Essa é uma ferramenta que pode ajudar você a abrir mais leques de oportunidades e de possibilidades de enxergar o comportamento humano. Mas não é invalidar uma pela outra, mas sim abrir a possibilidade, né? Abrir a mente de você, acessar alguma coisa que pode te ajudar. Certo? É isso, pessoas. Até o próximo. Tchau!